Eu sou o Antônio César Monho, né? Sou representante dos funcionários ativos há mais de 10 anos. Tenho mais de 40 anos de empresa, passei pela Light, Eletropaulo, Bandeirante, o Grupo CPF Energia em várias empresas. Fui do RH durante mais de 30 anos, cuidei dos planos de previdência e tudo do Grupo CPFL. Tenho certificação CPA 20 e CSS. Estou com algum tempo aí dentro da Previdência, né? E sou coordenador do Comitê Gestor de Investimento em Previdência da CPFL Piratininga. Bom, antes da gente entrar no assunto, né, especificamente o saldamento, esse novo plano, como é que é esse novo plano, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender, né, por que nós estamos nessa situação agora, o que aconteceu lá atrás, né? Quem que aprovou? Primeiro, acho que a maioria sabe aí, não foi o comitê gestor que aprovou esse saldamento, que junto com o saldamento vinha a proposta de migração, hoje chamada de conversão, veio junto para o comitê gestor. E não foi o comitê gestor que aprovou. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida aí, voltar um ano atrás aí, para entender como é que foi esse processo, tá? E até a gente chegar lá no plano atual. Bom, primeiro é importante entender como é que é o processo de governança na Fundação CESP, né? Sempre bom recordar isso. Como é que é composto o comitê gestor? Ele é composto de 4 membros, sendo 2 da empresa, né? Indicados pela empresa, que são geralmente da área de investimento, da área de contabilidade, e 2 participantes, um dos ativos e um dos assistidos. Do ativo sou eu, na Paulista, na Piratininga, na Paulista o Sidney, e um dos assistidos, que na Piratininga é o Nelson Badarói, na Paulista o Idinael, né? Então, essa é a composição do comitê gestor para a votação do comitê gestor CPFL Piratininga. Além do comitê gestor, tem o conselho deliberativo também, que é composto por 18 membros, é importante que vocês saibam disso. São 9 representantes das empresas, né? Estão lá para representar os interesses das patrocinadoras, e os outros 9 são para representar os ativos e assistidos, os interesses dos ativos e dos assistidos. Desses 9, 7 são dos ativos e 2 dos aposentados. Tá? É assim que é composto o comitê gestor e o conselho deliberativo. Tem o conselho fiscal também, mas no caso aqui vamos tocar em frente. Como é que funciona a votação dentro do comitê gestor? Como é que ela funciona? Né? A maioria é simples, né? Em todos os assuntos de investimento. Deixa eu só diminuir aqui. Se der empate nas questões de investimento, os principais assuntos lá dentro do comitê gestor são as questões de investimento, né? Tem as reuniões bimestrais, e as questões de mudança de regulamento, que são raras, que passam poucas vezes por lá, né? As questões de investimento, se der empate, né, contrata uma consultoria externa, estudo da fundação pode ser aceito. Se for no BSPS, o voto de Minerva é da empresa, porque todo o risco do BSPS é da CPFL. Outras questões, se der empate, o deliberativo desempata, né? Questões sobre o regulamento do plano, especificamente sobre o regulamento do plano. O comitê gestor da CPFL delibera segundo o disposto no regulamento do plano. O que diz o regulamento do plano? Tá? Então, aí tá, nesse slide aí está transcrito o plano da Paulista, o artigo 149, e o artigo 206 do plano da Piratininga. Tá? Vou me ater aqui ao plano da Piratininga. Então, esse regulamento de benefícios só poderá ser alterado depois de autorizado e aprovado pelo comitê gestor e aprovação do Conselho Deliberativo, estando sua vigência condicionada a uma ligação por parte do órgão ministerial competente. Né? Então, acho que está muito claro que tem que ter aprovação do comitê gestor. Né? E esse sempre foi o entendimento, e tem mais de 20 anos que funciona os comitês gestores, todos os comitês gestores dentro da fundação. Né? E no nosso regulamento a previsão é muito clara, que ela necessita da aprovação do comitê gestor
e a aprovação do Conselho Deliberativo. O documento mais importante é o regulamento do plano, nada supera o regulamento do plano. Regime, estatutos, procedimentos, fluxogramas, essas são normas que regem o funcionamento interno de uma entidade ou instituição. Então, no caso da Vivest, o regulamento do plano supera tudo isso. Tá? Embora a gente tenha, né, feito a votação, empatou, eles levaram isso para o Conselho Deliberativo. Antes de entrar nesse detalhe aí, vamos falar sobre qual que era a proposta da CPFL na época, né? No comitê gestor lá em meados do ano passado. Né? Proposta 1, saudamento do atual plano para os ativos, será feito um cálculo de cada um. A segunda, adoção do novo plano CD, que foi criado lá em 2020, com contribuições de 1% a 8%, dependendo da faixa salarial. Migração, e aí era um pacote só, migração da renda vitalícia para a renda financeira dos assistidos ativos, incluindo coligados e autopatrocinados. Quarta proposta da CPFL. Os assistidos e pensionistas poderão migrar 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 da RMI da reserva matemática. Quinta proposta, possibilidade de resgate de até 25% do valor da RMI para os assistidos e pensionistas no caso de imigração. Sexta, para os ativos coligados e autopatrocinados, somente poderão migrar 100%. Migra tudo ou nada. A empresa terá um prazo de até 2 anos para aprovação da Previc para iniciar a migração, que hoje eles chamam de conversão. Contrato de dívida será migrado junto com a adoção de outro contrato de dívida, quer dizer, faria um novo contrato de dívida. Dentro da proposta da CPFL ainda, a CPFL garante manter o patrocínio por 6 anos, a contar da data do envio da matéria para a Previc, 26/9 de 21, desde que obtenha o quórum de migração de 50% do volume dos planos, com redução dos riscos da empresa de 50%. Se não tiver o quórum, não tem garantia nenhuma. É praticamente escrever que não vai dar garantia nenhuma da retirada do patrocínio, porque essa é uma meta que nem a AS, com todo o apoio que teve aí, conseguiu atingir, praticamente impossível de ser atingida, praticamente não estava garantindo a retirada de patrocínio nenhuma. É muito claro isso. O que aconteceu? Os comitês da CPFL não aprovaram. Tá? Deu 2-2. Com os votos dos representantes dos ativos e dos aposentados contra e o voto dos representantes da empresa a favor. Por quê? Porque não tinha dado acordo com os sindicatos, não tinha tido aceitações pelos CREs das empresas e a empresa não aceitou as premissas que foram. Primeira premissa na nossa negociação com a CPFL era garantir a não retirada de patrocínio. Era a primeira discussão que a gente vinha. Isso já vem desde 2019, que começou a aparecer a primeira conversa lá sobre migração, a gente já tinha em mente essa questão de só abrir qualquer discussão se a empresa garantisse a não retirada do patrocínio. Embora em momento algum ela tenha falado em retirada de patrocínio, quando a gente pediu para escrever isso aí, ela negou. Né? Então, a gente falou, só ia negociar se tivesse uma garantia por escrito da não retirada do patrocínio, a princípio, no mínimo até o final da concessão, e depois, se tivesse qualquer mudança, teria que negociar com os sindicatos. Essa era uma premissa básica que nós colocamos para a CPFL desde 2019 e repetimos e viemos repetindo nas negociações. Garantir a não transferência da gestão do plano de da Vivest é no outro pedido nosso. Tá? Terceiro, garantir no ACT a vigência das empresas no plano da Vivest. Acho que tem um microfone aberto aí. Quarto, garantir que nenhum participante ativo ou assistido tenha prejuízo. Né? Essa é outra premissa básica da negociação nossa. Quinto, melhoras no plano CD da CPFL,
Quer dizer, esse plano que foi aprovado lá em 2019, com a vigência em 2020, a gente queria uma melhora nesse plano para oferecer para todos os funcionários. Sexto, aumentar a responsabilidade de 50% para 70% da CPFL no caso de déficit. Essa era uma condição básica nossa para a questão do saldamento. Tá? Porque essa empresa tem o interesse, né, em eliminar o risco. Né? Ela quer passar todo o risco para o participante. Então, a condição mínima para a gente negociar era aumentar essa responsabilidade dela, que hoje é 50%, para 70%. Sétimo, debater primeiro o novo subplano CD para depois negociar. Garantir cálculo transparente da RMI com auditoria independente, questão fundamental. Né? Hoje a gente não vê essa transparência nos cálculos aí pela Vivest, a gente vai ter que ter uma auditoria. Quitação da dívida ou garantir o mesmo contrato de dívida de 1997. Outra questão. Bom, o que aconteceu? A proposta não foi aprovada no comitê gestor, deu um empate 2-2. A CPFL fez algumas adaptações na proposta nos 2 meses, que nem aquela questão da data, de considerar a data de admissão, né? A votação no comitê, debateu dentro do comitê, aí contratou um parecer jurídico externo, dizendo que o tema poderia ser enviado para o conselho, né? Sendo que esse foi o maior desrespeito ao regulamento do comitê gestor, pelo fato de tratar-se de caso omisso no regulamento, como eu entendo que não tem nada omisso, né? Vocês viram o texto do regulamento, e por estar sem definição por mais de 60 dias. Eles levaram para o Conselho Deliberativo, lá o Conselho Deliberativo aprovou, precisava de maioria absoluta, que era 2/3. Então, além dos 9 votos dos representantes das patrocinadoras que já eram garantidos, precisavam pelo menos de 3 votos dos representantes dos ativos e dos aposentados, e tiveram os 3 votos. Né? Tiveram esses 3 votos do pessoal lá de São Paulo. Tá? E a votação acabou 12-6 e passou. O Sinergia CUT, junto com os demais sindicatos no pacto, né, entrou com uma ação judicial para anular a votação no Conselho Deliberativo referente a essa matéria. Né? Quais são as entidades do pacto? Né? Isso já foi falado aí, só deixar na tela aí para, né, Sinergia, Engenheiros, ADECOM, Síntios, os técnicos, o Araraquara, Baú, São José do Rio Preto, a TESP, Mococa, Sindi Prudente, Sindi Litoral e Ribeirão Preto. Atuação, o pacto das entidades, atuação conjunta nas negociações com a Vivest patrocinadora, atuação conjunta nas ações judiciais, atuação conjunta na mobilização dos trabalhadores ativos e assistidos a essas entidades do pacto. Né? Das 18 entidades que interagem com a Vivest, apenas 3 não aderiram ao pacto das entidades. Né? Aí é o patrimônio. Bom, Cibele, basicamente é isso. Eu só queria agora fazer apresentar a carta do Sinergia da semana passada. E se você consegue colocar, senão eu posso... Já coloco ela aqui, mãe. Tá. Então, para continuar esse assunto aí, saiu essa carta na semana passada, né, ao diretor corporativo de recursos humanos, né, saiu do Sinergia, o assunto problemas decorrentes do saldamento do PISAP Piratininga. Se vocês me dão licença de fazer a leitura da carta, porque eu acho que é importante a gente ficar alinhado nessa questão antes de a gente prosseguir na apresentação, explicar exatamente sobre o plano. Né? Chegou ao conhecimento dessa entidade sindical que a Previc autorizou o saldamento do PISAP Piratininga, cujo saldamento foi efetivado pela Vivest com data retroativa de 1º de junho de 2022. Quer dizer, 1º de junho de 2022 houve saldamento, não aceita mais nenhum depósito no PISAP Piratininga. Diante desse fato, fazemos as seguintes considerações. O plano de previdência para os trabalhadores da CPFL Piratininga é cláusula histórica do ACT, assinado entre a CPFL e o sindicato.
O plano de previdência para os trabalhadores da CPFL Piratininga é garantido pelo edital de venda da empresa, né, quando da cisão da Eletropaulo e posterior cisão da Bandeirante. Considerando que tal procedimento no plano de previdência da CPFL Piratininga não foi aprovado e nem autorizado pelo Comitê Gestor de Investimento do PSAP Piratininga, o sindicato se posiciona contrário a esse saldamento. Também o saldamento não foi discutido e nem negociado com o sindicato. Não temos conhecimento das bases do saldamento e nem sobre os valores envolvidos na operação. Os trabalhadores participantes do plano, ativos e assistidos, não participaram desse debate e não foram ouvidos sobre esse tema. O saldamento, na forma como foi proposto, prejudicou diversos trabalhadores da CPFL Energia, quer dizer, não só a Piratininga, né? Sobretudo os participantes autopatrocinados, né? Nós temos na sala hoje, e coligados que foram transferidos para outras empresas do grupo CPFL. O saldamento do plano prejudicou em muitos participantes coligados, que ficaram sem plano de previdência, pois estão sendo impedidos de forma unilateral de fazer das suas contribuições esporádicas. O pessoal coligado perdeu o plano e não pode mais fazer contribuição esporádica, pois não foi oferecido para os participantes nenhuma outra alternativa. Diversos trabalhadores do grupo CPFL Energia lotados na PSAP Piratininga, que tinham sido transferidos para as empresas Paulista, Geração, Brasil, antes da aprovação do patrocínio cruzado, estão sendo prejudicados porque estão tendo que fazer adesão ao plano CD de modalidade inferior ao plano PP-CPFL, né, que a contribuição da CPFL é 8,23. Plano de previdência vigência para os trabalhadores contemporâneos desses trabalhadores da CPFL Paulista, Brasil e Geração. Reforçando que, bem antes da aprovação do patrocínio cruzado, tínhamos centenas de trabalhadores ativos na CPFL Paulista, Brasil e Geração, que estavam lotados indevidamente no plano da PSAP Piratininga, por conta de transferências realizadas em 2002, muito antes da aprovação do patrocínio cruzado de 2020. Isso aí está sujeito, inclusive, à fiscalização da Previ, que é a multa que a Fundação já vinha sofrendo. Por ocasião das negociações com o sindicato em 2019, sobre o novo plano CD da CPFL, como contrapartida, a empresa ficou de acertar essas inconsistências citadas no parágrafo acima. Porém, não fez. Agora, esses trabalhadores estão sendo prejudicados pelo saldamento do PSAP Piratininga. Também os trabalhadores da CPFL Piratininga, bem como os participantes do PSAP Piratininga, lotados em outras empresas, não foram avisados do saldamento com o tempo de se prepararem para o saldamento e fazerem suas opções, né? Por esse motivo, diversos trabalhadores da CPFL Piratininga e também das demais empresas irão ficar sem plano de previdência nesse mês e nos próximos meses, em claro descumprimento da CT. Ora, tem até essa semana para fazer a opção. No sistema que tem que abrir chamada no portal, você tem que imprimir o formulário, você tem que digitar o formulário para mandar. Depois disso, tem que mandar pelo correio, né, com aviso de recebimento, para comprovar, né, numa população em que 70% dos trabalhadores trabalham externa, você imagina a dificuldade para fazer isso. E cada mês que não fizer essa opção até o final dessa semana, vai perder um mês de contribuição. É uma coisa muito séria isso. Essa situação citada no parágrafo anterior irá gerar uma perda irreparável para os trabalhadores ativos da CPFL. Como contrapartida a isso, a empresa terá ganhos para os acionistas com reversão desses valores não repassados para o plano de previdência dos trabalhadores para o caixa da empresa. Diante de todos esses fatos apontados, o sindicato reforça sua posição ao saldamento do PSAP Piratininga de forma irresponsável, como foi conduzido e implementado pela CPFL Viveste. Diante da intransigência da empresa e da falta de diálogo sobre a questão que envolve o plano de previdência da CPFL, o sindicato está buscando outros meios, inclusive jurídicos, para resguardar os interesses dos trabalhadores ativos e aposentados. Bom, pessoal, essa introdução é importante para saber em que pé está, né? Entender que nós não aprovamos esse saldamento, né?
aliás, votamos contra, porque a gente vinha numa negociação, né, a gente tinha algumas premissas básicas aí para aprovar, uma delas, a migração, a questão de ter que garantir a não retirada de patrocínio. No saldamento, um ponto básico era garantir o aumento do percentual de responsabilidade da empresa em caso de déficit, que hoje é de 50% para 70%. E, num determinado momento, eles interromperam as negociações e levaram para o Conselho Deliberativo, e lá teve 3 votos de representantes dos aposentados e doativos, e embora tenha sido entregue para eles um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, pedindo para que eles votassem contra isso, eles votaram a favor, e aí as coisas deram prosseguimento, no nosso entender, acho que de forma clara, aí, violando o regulamento do Plano de Previdência, tá? Do nosso PISAP. Bom, pessoal, acho que é isso aí, é só para a gente começar a nossa conversa, né? Para ficar bem claro. Agora vamos passar, Sibeli, por favor, a apresentação da Vivest. Ela fez 4 lives, né? E 2 apresentações presenciais, acho que uma em Jundiaí e uma na Baixada Santista, né? Esclarecendo as dúvidas sobre as regras de saldamento. Nós vamos reforçar isso, porque é importante que o pessoal entenda, apesar de toda a situação, que é muito importante que as pessoas façam a adesão ao plano de previdência. Tá? Porque, a partir de 1º de junho, estamos todos sem previdência na Piratininga. Se a pessoa não fizer a adesão, ela vai ficar sem receber. Né? E a condição que a empresa deu é, até o final dessa semana, que faça a adesão para ter retroativa a 1º de junho. Tá? Então, é importante que as pessoas façam a adesão, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre esse novo plano CD e sobre o saldamento, quais os reflexos do saldamento, né, na vida de quem está na ativa, aí, o coligado e autopatrocinado, e sobre esse novo plano. Né? O saldamento do plano Piratininga, adesão do novo plano, entenda as mudanças do seu plano de previdência e o que fazer para manter sua poupança para a aposentadoria, já que o PISAP foi saldado. O que ocorreu com o plano Piratininga? Né? Como foi falado, ele foi saldado lá em 1º de junho, ou seja, o que é o saldamento? Ele não recebe novas contribuições. Para o pessoal mais antigo, né, antes de 98, foi a mesma situação que aconteceu com o BSPS. Né? Naquela época foi saldado, só que o BSPS, a responsabilidade era toda da empresa. Né? E nos PISAPs aí é 50% da empresa, 50% do participante. O patrimônio que já foi acumulado por você no plano é preservado e continua rendendo até o momento da sua aposentadoria. Perfeito, ainda com opção de renda vitalícia. Né? É feito um cálculo do benefício que cada participante terá direito quando atingir a idade e o tempo de contribuição necessário, quer dizer, o tempo continua contando, né, para a aposentadoria, com base nos recursos acumulados até agora. É o que chamamos de benefício saldado. Ele é reajustado anualmente pelo indexador do plano, né, que no nosso plano é o IGPDI. O valor do benefício saldado estará disponível na área exclusiva do site no final de junho. Então, essa semana aí deve estar saindo no site da Vivest os valores saldados individualmente. Tá? Por que o plano foi saldado? Então, vamos lá, o que foi falado aqui. Foi uma decisão da CPFL Piratininga para reduzir os desequilíbrios financeiros e o aumento dos déficits. Tá? Isso aí já é a discussão, é uma forma de fugir do risco atuarial, do risco de investimento. E por isso que a gente, na negociação, não aceitava essa transferência do risco total para o participante, né? No caso de migração. Então, já que eles queriam fugir do risco, era a base de negociação nossa aumentar a responsabilidade deles de 50% para 70% para a gente poder negociar. Então, mas foi claro desde o começo que era fugir do risco financeiro, o risco dos investimentos, né? Que vem acontecendo nos últimos anos, aí, inclusive com os rendimentos têm caído bastante. Né? O aumento do déficit no plano e evitar riscos maiores no futuro. Tá? Aí vamos lá. Os déficits afetam não só a empresa,
mas também os participantes que têm contribuição extra quando há necessidade de equacionamento, ou seja, injeção de recurso extra para cobrir o déficit. Aí um parente, vamos lá, né? Então fala que não é só a empresa, o participante ele tem a contribuição, é verdade? É verdade. Só que tem um detalhe muito importante aí, né? Esse déficit, no plano vitalício, no plano BD, de mutualista, ele é dividido, no caso do BSPS, em 50%. Ora, se você só está em cima do resultado financeiro, que não atingiu a meta atuarial, que seria o GPDI, quem está no resultado financeiro, ele vai ter, vamos supor que deu um GPDI de 10%, deu uma rentabilidade de 7%. Né? Quem está com só a rentabilidade financeira, ele vai ter um reajuste dele de 7%. Quem está no plano vitalício, ele tem 10% de reajuste. Né? Aí fala, não, mas tem um déficit de 3%. Como que acontece saldamento? É 50%. Então, é 1,5% participante, 1,5% empresa. Isso quer dizer o quê? O participante, embora ele tenha uma contribuição extraordinária, ele está tendo 8,5% de reajuste. Ora, o que é melhor? Você ter 8,5% ou 7% no resultado financeiro. Então, tem que ter muito cuidado no entendimento dessa situação do déficit, né? O que parece ser uma coisa muito ruim, muitas vezes não é. Então, esse entendimento do déficit, o que é o déficit, e a importância de ser compartilhado entre a patrocinadora e o participante, o aposentado, principalmente, é importante, né? Vamos lá. É importante esclarecer que o saldamento evita novos déficits, mas não muda a situação atual do plano, ou esclarecer que o saldamento evita novos déficits, mas não muda a situação do plano, ou seja, déficits equacionados já existem e permanecem. Tá, esses são os déficits de 2000, tá, que está tendo uma cobrança dos aposentados na parte do CV, né, pode ser que tenha uma cobrança aí na parte do BD, mas volto a falar, essa cobrança de déficit, ela não é de todo mal, principalmente se você tem uma garantia de um aumento muito maior do que aquele que, quer dizer, se você tivesse tudo em renda financeira, com certeza o resultado do seu benefício seria inferior. É muito importante ter esse entendimento, não é fácil, né, para quem não está acostumado, mas é importante entender isso, né? Por isso, as únicas contribuições do PISAP Piratininga continuam sendo aquelas destinadas ao equacionamento do déficit. Então, quando tem equacionamento, é até um bom sinal, é sinal de que os investimentos não deram o valor do seu aumento, né? E essa diferença está sendo compartilhada com a empresa. Como ficou sua aposentadoria daqui para frente? Bom, com o saldamento, o que acontece? Você pode continuar contribuindo e recebendo as contribuições da empresa, mas já garante um ganho inicial de 100%, né? Fala do CD CPFL. Esse é o novo plano, né, que passa a vigorar, que já é um plano que já está para os novos empregados desde março de 2020, tá? Que entrou em março de 2020 para cá, eles já entram direto nesse plano em todas as empresas do grupo CPFL, não só a Piratininga, a Paulista, Brasil e Geração. Inclusive, eu participo das integrações de novos empregados para explicar sobre esse plano que já vem de 2020. Tá? Então, vamos lá, você pode passar para o próximo. Conheça o plano CD. O que é esse plano CD? Né? O plano CD eu acho que o entendimento melhor no plano CD é um PGBL de banco. Tá? É aquela característica de poupança, de capitalização. Você monta uma reserva para pagamento do seu benefício no futuro, né? Enquanto ele durar, continua retendo o resultado dos investimentos, mas ele não tem essa garantia do mutualismo. Tá? Ele se a rentabilidade dá acima da superávit, ótimo. Se ela der a menos, você paga diretamente essa conta. Então, tanto para o bem ou para o mal, é assim que funciona o CD. A empresa desaparece o risco da empresa total no plano CD, né? O CD-CPFL é um plano mais moderno, que eles falam, flexível e sem risco de déficit. Talvez para resgate tem algumas vantagens, tá? E para herança, mas tem o problema da vitaliciedade e outros problemas aí que acentuam de forma drástica, né?
Nele, cada participante tem uma conta individual, né? Confira como funciona. Você pode escolher no benefício, que é de 0,1 a 2% do saldo, né? Isso na hora de receber o benefício, num prazo de 5 a 35 anos. Então, é aquilo, você vai ter um saldo que você vai capitalizar até o recebimento do seu benefício, e lá, inclusive, as premissas aí são 55 anos e 55 anos de idade e 3 anos no plano, vocês têm essa opção de receber de 0,1 a 2% ou de 5 a 35 anos, enquanto durar seu saldo, né? Continua rentabilizando, mas é dessa forma. Em caso de falecimento, os recursos do plano CD vão para os seus dependentes herdeiros, de acordo com a sua escolha. Realmente, se você não consumiu tudo, vai. Se você consumiu tudo, você vai ficar dependendo dos seus dependentes, né? A taxa de administração é paga pela CPFL, né? E a gestão dos recursos continua sendo feita pela Vivest, que tem histórico de rentabilidade acima da média de mercado. Legal, né? O que o plano CD da CPFL garante ao participante, né? Ele garante uma aposentadoria mais cedo, com 55 anos e 3 anos de permanência, tá? O plano PISAP era 55 anos, né? Ele continua com a vitaliciedade, tudo que você acumulou no PISAP lá, é bom ter esse entendimento, né? Tanto para o ativo quanto para o coligado autopatrocinado, tudo que foi acumulado no plano até agora, na data de recebimento, vocês vão ter a opção da vitaliciedade, tá? É só esse plano novo, CD, que não tem, tá? Então, tudo que foi conquistado até agora, né? Muitos, que nem eu, que ainda tem o BSPS, tanto o BSPS quanto o PISAP, a regra da vitaliciedade continua como uma opção garantida para na hora de solicitar o benefício, né? Só nesse plano novo é que não vai ter a vitaliciedade. Tem o benefício por incapacidade também, que é bacana, tem um seguro aí, e a pensão por morte também no plano CD. Tá? Pode passar. Bom, no slide apresentado aqui pela Vivest, né, dá a diferença entre os dois planos. Eu vou fazer uma rápida comparação aqui. Ó. No canto esquerdo, em vermelho, o PISAP Piratininga, e no azul, o novo plano CD CPFL, né? Então, o PISAP Piratininga tem uma renda vitalícia, aposentadoria ou pensão, tem valor definido e vitalício enquanto durar, né? No CD, aposentadoria ou pensão passa a ter um valor flexível, você define quanto vai receber, e aí, se você acelerar, consome antes, se você conseguir fazer a reserva, mas ela não tem a garantia da vitaliciedade. Item 2. Pode ter que pagar equacionamento ou déficit do subplano B, D e CV. É verdade, mas como eu falei, nem tão ruim assim o equacionamento. Se tem equacionamento é porque o atingimento da meta não foi cumprido. E se você tiver que pagar déficit, a empresa está pagando junto com você. Enquanto no plano CD, se não atingiu a meta, o prejuízo está tendo. Quem está pagando o prejuízo é todo você direto no seu saldo da sua conta. Tá? Então, quando tem pagamento de equacionamento, é sinal que o plano PISAP é melhor do que o plano CD. Se fosse o contrário, se a rentabilidade estivesse superando, aí sim seria melhor o plano CD do que o PISAP. Entendeu? Então, no CD não há contribuição extra para equacionar déficit. Não dá exatamente porque, se der déficit, você já bate na sua conta direto ali do seu saldo de conta, né? O PISAP Piratininga é um fundo coletivo, né, característica do mutualismo, e no CD CPFL é uma conta individual, melhor exemplo, no PGBL de banco. Tá? O PISAP Piratininga contribui todos os meses, mesmo aposentado, tem uma pequena contribuição numa taxa, tá? O que não tem essa contribuição mensal no CD CPFL. Essa taxa é justamente do mutualismo, tá? Mas é um valor bem baixo de cobrança. No PISAP Piratininga, quando o titular falece, apenas 1% de renda fica para o cônjuge e filhos menores, ou seja, 60% para o cônjuge e 10% para cada filho menor de 21. Tá? Então é isso. No mutualismo, né, tendo falecimento de um cônjuge, vai 60%, se tiver filho menor de 21, mais 10%, até 100%, né?
E aí, com o falecimento do cônjuge e filhos maiores de 21, acaba o plano e o que tiver de sobra ali, ele fica no plano mesmo, né? No plano CD, quando o titular falece, os recursos que sobraram ficam de herança para quem você quiser, realmente. Se sobrou, fica de herança. Se faltou, vão atrás dos dependentes para pedir um auxílio aí nos próximos anos, né? Não é possível mexer no dinheiro acumulado, né? Não é totalmente verdade, porque você pode fazer o resgate do plano CV dos 25% também, e no Pisar Piratininga você pode fazer opção também por renda na parte do CV, tá? De 0,1 a 2%, no Pisar Piratininga você pode fazer o BD e o BSPS como renda vitalícia e o CV como saldo, isso já pode, tá? E no plano CD, você pode retirar até 25% do que tiver acumulado na hora que você for se aposentar. Tá ok. Uma característica do plano CD, né, e dos planos CV também, é a opção pela tributação, pelo regime tributário. A legislação, desde a época do Fernando Henrique, ele dá a opção por um sistema regressivo, né, de tributação. Tá? O que nos planos mutualistas, nos planos BD, você não tem essa opção. Nos planos CDs, no plano CV também, o plano da Paulista, Brasil e Geração já tinha essa situação. Você tem que fazer opção, aliás, né? Quando a adesão do plano é uma decisão irrevogável, e agora quem a gente está aderindo ao novo plano, a gente vai ter que fazer opção pelo sistema tributário, que é o sistema, pode ser o sistema progressivo, que é o sistema normal, ou o sistema regressivo, né? Na próxima tela aí, eu acho que tem uma explicação melhor aí, tá? O que é o sistema progressivo e o sistema regressivo? Tá? O sistema progressivo, essa tabela aí que está desde 2014 sem correção, é o sistema normal de tributação. O pessoal ativo tem a tributação normal, que é a tabela de imposto de renda do final do ano, né, transformada, anualizada, né, que tem aquela abatimento sobre gastos médicos, previdência. Esse é o sistema normal tributário. Né, ele tem um alíquota até um determinado valor, aí esse valor mensal é isento, né? Depois tem algumas faixas de tributação de 7,5, 15, 22,5 e acima de 4.664, ela é 27,5, ela é progressiva, então cada faixa do seu salário nessa parte aí você tem um IVM, o que é até 1.900, né? Do salário da aposentadoria é isento, na segunda faixa 7,5, na terceira 15, 22,5, e só o que passa de 4.664 é tributado em 27,5. Bom, o que é o sistema regressivo? É um sistema que a cada 2 anos ele vai diminuindo o percentual, ele é de tributação exclusiva, você não pode ter mais nenhum abatimento. Então, ele começa com uma alíquota de 35%, que vai sendo reduzida de 5% a cada ano, até os 10 anos passa a ser 10%. Bom, muita atenção nesse sistema regressivo, que ele parece, se eu ficar 10 anos, eu vou ter 10%. Primeira dica que eu dou, dica importante. Porque essa é uma opção que vocês vão ter que fazer na opção do plano e ela é irrevogável. Você não pode alterar mais. A legislação determina assim, aí não é a CPFL, não é a Vivest que tá impondo, né? Para o resgate, o sistema regressivo, ele é super duro e penaliza pelo seguinte: se você fizer a opção pelo sistema regressivo e for fazer o resgate, né, não o recebimento do benefício, for o resgate dos valores, a tributação é feita por rata com a data do depósito feito pela empresa e por você no plano de previdência. Isso quer dizer o quê? Vamos dar um exemplo aqui. Depois de 6 anos, você saiu, daqui 6 anos você sai e quer resgatar. Todos aqueles depósitos realizados nos últimos 2 anos são tributados em 35%. Os depósitos realizados nos últimos 2 a 4 anos são tributados em 30%. E os depósitos realizados de 4 a 6 anos serão tributados em 25%. Quer dizer, vai ser uma paulada aí. Né? Então, para o resgate, né,
mesmo até o pessoal que tenha mais tempo aí, ela é sempre prorata de acordo com a data do depósito. Então, muita atenção, quem tiver intenção de fazer o resgate, né, o sistema regressivo, ele penaliza bastante nesse sentido. Ele é vantajoso para quem vai ficar mais de 10 anos, vai ter o recebimento do benefício, e ele tem uma composição de uma renda grande, né, uma renda acima de 7 mil reais por mês, né, aí acaba valendo a pena a tributação regressiva. No resto, o sistema progressivo ele ainda é mais vantajoso. É uma decisão difícil, né, até porque a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer lá na frente. Existe um projeto do Paulo Paim para mudar essa opção lá para a data do recebimento, mas difícil ter algum êxito, acho que atualmente, tá? Mas é isso e vocês vão ter que optar. Espero, pelas explicações aí, estar ajudando vocês a tomar essa decisão, que é muito pessoal. Bom, pode ir em frente, mano. Como aderir, tá? Aí vamos falar sobre adesão. Eu fiz minha adesão, tá, todos passo a passo, e eu confesso que eu não achei nada fácil e inteligente, não, tá? Primeiro que ela tem que acontecer essa semana, até o dia 30, né? Para você garantir a retroatividade do mês de junho, você tem que estar fazendo essa semana. Se você não fizer, você já vai perder um mês da contribuição da empresa, tá? Então, o slide seguinte aí, ó, passo a passo no portal da CPFL. Ela tem que ser feita pelo portal da CPFL. Não basta preencher o formulário e mandar. E como que é feito no portal, né? Slide seguinte, tem que entrar no portal multi da CPFL, tá? Ou o administrativo da EA ajudar, né? Ele tem que entrar no portal multi, clicar em recursos humanos, pode ir para frente aí. Aí, recursos humanos, a opção benefício, tá? Marca a opção benefício. Aí adesão ao plano, marca a flag na adesão. Aí selecionar sim, que quer fazer opção, né? Se for, vai perguntar se é o próprio ou não, né? Se é o próprio que está logado, né? No meu caso, fui eu mesmo, era assim, já apareciam meus dados. Se for administrativo do DEA, não, ele vai preencher os dados aí como nome, e-mail, telefone e cidade. Tá? Pode ir em frente. Tem que selecionar a empresa, Piratininga, e aí puxar o formulário de adesão, né? Esse formulário vai ter que ser impresso, que nem eu que estou em home office aqui, eu tive dificuldade, porque o notebook da empresa ele não permite eu imprimir numa impressora particular, né? Ou eu tenho que ir até a CPFL, ou tenho que transferir para outro computador para conseguir imprimir, para depois preencher, digitalizar e mandar para o arquivo atual. Pode passar para o slide atual, próximo. E aí vai gerar, aí você tem que anexar e vai... Não, nesse formulário ele vai ter uma tabela, tá? Ele vai ter uma tabela lá, que eu vou passar no final aqui o valor dessa tabela, que dá as faixas para preenchimento da tabela, né? Aí vai gerar um chamado, né? Vai ficar registrado esse chamado. Vocês têm que pegar esse formulário e mandar para a Indaiatuba. Aparece o formulário lá né? E aí o passo a passo para o preenchimento do formulário, né? Informe dos dados pessoais, né? Proposta de adesão, empresa, nome, telefone, aí é tranquilo, né? Indique aqui se você deseja aderir a um plano de previdência, quer dizer, declara que desejo participar do plano CD, autoriza a empresa a descontar no meu salário e no valor da contribuição. É importante aproveitar esse benefício, que é a chance de fazer com que a empresa faça a contribuição junto com você. Tá? Então, marca aí, declaro sim. Aí, nesse campo, você deve indicar o percentual de contribuição de acordo com a tabela de contribuição. No formulário já tem essa tabela. Eu vou passar aqui na sequência, porque são duas contribuições aí. A contribuição básica é por faixa de salário. Eles não colocaram nessa apresentação, uma apresentação específica sobre isso.
de acordo com a faixa salarial, tem um percentual básico que vai de 3% a 8%, de acordo com a faixa salarial, né? Até 3.600 e pouco, é 3%. Depois tem uma faixa de 3.600 até 14, que é 4%, onde está a maioria, né? Depois tem uma faixa de 6 e uma faixa de 8. Mas vamos supor que você esteja na faixa de 4%, você contribui com 4%, que é sobre o total, né? Quem tem periculosidade, é periculosidade também, sobre o salário total, e a empresa vai contribuir com esses mesmos 4%, né? Então, é diferente lá do PISAP, que a contribuição voluntária era sobre 30% do salário, e a empresa contribuía com até 5% sobre 30%, né? Um cálculo aí de 5 sobre 30 dá 1,5% do salário total. Esse aqui, esses 4%, você contribui, a empresa contribui com o mesmo percentual. É importante, né, o esforço aí, cada um sabe a dificuldade pessoal, né, mas de tentar chegar nesse percentual máximo da sua faixa salarial para fazer com que a empresa faça a contribuição dela, né? Porque se você não fizer essa contribuição, vamos supor, sua faixa é de 4%, e você faça uma contribuição de 2%, a empresa vai chegar até 2%. Depois tem no item 4 a contribuição voluntária, fica a critério de cada um, né? Só que nesse percentual aí a empresa não acompanha, né? Você faz a contribuição, lembrando que você pode abater até 12% em imposto de renda, só que nessa contribuição voluntária, nesse plano CD, a empresa não acompanha, né? É importante, para ser elegível à contribuição voluntária, você deverá optar pelo percentual máximo da contribuição básica. É lógico, né? Você não vai pular os percentuais aí da básica para ir para a voluntária, porque na básica há o acompanhamento da CPFL. Tá ok? Bom, muito bem. Para o slide seguinte, né? Indicação de beneficiários preferenciais, tá? Aí esposa e filhos, né? Vocês indicam. Pode passar para o próximo, por favor. Indicação dos beneficiários preferenciais. Nesse campo, você pode indicar, além da esposa e dos filhos, você pode fazer indicação de outras pessoas também como beneficiário, tá? E no final aí, no campo para assinatura, local e data. Bom, eu acho que é isso aí, o plano de previdência, o nome da empresa, matrícula, o dígito de controle aí, que é o último dígito, assinou, e aí você tem que, depois de digitalizado e mandado lá na abertura, você tem que pegar esse original e mandar até o endereço lá quando estiver abrindo o chamado, que eles indicam lá para Indaiatuba, né? Ou colocar no malote interno da empresa, ou mandar pelo correio quem está em home office, de preferência com aviso de recebimento, né? Essa opção tem que ser feita até o final do mês para garantir o mês de junho. Então, esse mês de junho não vem desconto nenhum de previdência, e o mês que vem 2 vezes. Quem não fizer esse mês e fizer só no mês seguinte, pode fazer? Pode, só que vai perder a contribuição do mês de junho da empresa e nunca mais vai recuperar isso, né? O que eu acho realmente uma judiação, né? E um castigo e uma economia enorme para a CPFL, tá? Por isso que eu insisto aí no esforço de cada um aí, para que tentam fazer divulgar isso para todo mundo, para que façam as opções ainda essa semana para aproveitar a retroatividade até o 1º de junho. Bom, Sibeli, acho que aí tudo bem, é só abrir o último slide. O Regis levantou a mão, acredito que seja dúvida. Regis? Tá. Vou só Fala, mostrar... boa noite. Oi, deixa eu só mostrar a tabela de coparticipação, a gente abre para pergunta aí, a gente fica só nas perguntas, então. Sibeli, aquela da integração do mês 6 é uma apresentação que é usada para integração de novos funcionários. Ela tem a tabela desse plano, eu só queria descer um pouquinho, Sibeli. Acho que eu não consigo mexer aqui, né? Desce mais um pouco, mais... Aí, essa tabela, acho que do lado agora, aí, ó.
Não sei se essa é a próxima, é a próxima. Essa está em Unidade de Piratininga, essa daí. Essa daí é a tabela do plano, tá? Onde você vai ver a contribuição básica. Tá? Então, quem ganha até 3.690 é 3% a contribuição. Se você contribuir com 3%, a empresa entra com 3% também. Tá? Essa tabela ela aparece lá no formulário, quando vocês entram para fazer opção. Tá? Observação importante, essa tabela já está corrigida com o mês de junho, já com aumento coletivo. Então, vocês precisam estar sabendo o salário de vocês já corrigido esse mês, tá? Que muitos a gente não recebeu ainda, não sei se o comprovante de pagamento já está disponibilizado para fazer o enquadramento, tá? Que essa tabela já é junho, tá? Está embaixo aí, ó. Junho de 22, já com a correção do índice do acordo coletivo com a IPCE, 11,70 e pouquinho. 11,73. 11,73, tá? Então, atenção a isso. Né? Vejam o salário de vocês atualizado, aí façam o enquadramento na tabela, para ver em que faixa que está e tentar aproveitar o máximo do percentual dentro da faixa do seu salário, tá? Então, na segunda faixa de 3.690 a 14.760, 4%. Na outra faixa, que vai até 30.738, 6%, e depois 8%, tá? Essa é a tabela. Bom, pessoal, basicamente, aí Sibeli pode até tirar a apresentação, por favor. Acho que agora a gente pode abrir aí para as perguntas, né, para tirar as dúvidas, e vamos ficar à vontade. Não sei se o pessoal está levantando a mão, não sei se a Sibeli está acompanhando. O Regis está inscrito pelo aplicativo. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, pode levantar a mão aqui pelo aplicativo do Zoom. Se tiver dificuldade, se manifesta de alguma maneira, deixa no chat, ou se manifesta aí, fala alguma coisa que eu vou colocando na ordem de perguntas. Então, até o momento tem o Regis e o Neuri. Diga, Regis. Ô, Munho, hoje eu estava ajudando os colegas a tentar fazer. Eu queria mais um exemplo seu. Por exemplo, o colega quer pôr 6% de contribuição. Como que ele preenche aquelas duas linhas lá? Uma ele vai preencher 4 e a outra 2? A faixa do salário dele é de 4%, é isso? Vamos supor. Ele quer contribuir. Vamos dizer que o salário dele seja de R$6.000. Ele quer contribuir com 6%. Certo. Um exemplo, como é que ele preenche aquelas duas linhas lá? Na contribuição básica ele coloca 4%, e na contribuição voluntária ele coloca mais 2%. Ah, beleza. E a empresa vai colocar 4% também na básica, e na voluntária é só com a contribuição dele. Entendi. Outra coisa que hoje deu um pouco de dúvida lá, eu não sei se eu perdi, na outra live você falou que quando, por exemplo, você quiser deixar o benefício na parte de herança, se você pode colocar a porcentagem. Eu não achei esse campo no formulário, ou estou confundindo as lives? Não, eu acho que é o seguinte, esse plano CD, ele, diferente do mutualismo, que é um plano de rentabilidade, tipo no PGBL, o saldo dele ele gera herança, tá? E a herança ele vai gerar de acordo com os indicados, os herdeiros preferenciais ou não. E aí a opção vai ser do herdeiro de resgatar ou receber por percentual ou por prazo, fica essa opção para o herdeiro, tá? Mas isso não é só indicado no formulário quais são os herdeiros indicados. Ah, beleza. Eu achei que tinha que indicar o herdeiro e indicar a porcentagem também. Então não é que eu não achei esse campo, então beleza. Não, essa parte do percentual, se tiver aí, é uma opção do herdeiro, né? É a opção do percentual no recebimento do benefício. Se você quiser receber em percentual ou por prazo, você recebe. Como é a opção também do herdeiro na hora de receber o restante do saldo do benefício. Beleza, obrigado. Obrigada, Regis. Neuri? Boa noite. Boa noite, Neuri. Tudo bem com vocês?
A minha dúvida principal aqui, né, eu já recebi a carta, né, para aposentadoria integral agora para o final do ano, né, então para eu apresentar a carta em 13 de dezembro de 2002 para eu me aposentar integralmente pela fundação. Queria saber, assim, se vale a pena eu aderir ao plano também ou não. Tá. Então, até junho não mudou nada do seu plano. Tudo que você acumulou até junho, você vai ter direito a receber de vitalício, tranquilo, tá? Se você teve BSPS também, não mudou nada. A adesão ao novo plano, ela é vantajosa para todos, mesmo na sua situação, pelo seguinte, porque o vesting, né, o tempo de carência para você receber a parte da empresa são de 7 anos, mas conta a data sua de admissão. Então, você tem mais de 7 anos. Então, se você ficar 1 ou 2 meses lá contribuindo, a empresa contribuindo com o mesmo percentual, você vai resgatar 100% a sua parte e a parte da empresa também. Então, mesmo pagando o imposto de renda, vamos supor que seja, no caso aí o sistema progressivo, ainda compensa. Então, mesmo nessa situação, né, que seja 1, 2, 3 meses, compensa você fazer o resgate desse valor, tá? E pegar 100% da sua parte, 100% da parte da empresa. É um investimento que já te dá uma rentabilidade de 100% na hora da aplicação. Então, compensa para você também, né? Para qualquer situação. E aí, não perca o retroativo ao mês de junho, você está próximo de sair, senão você vai perder esse depósito da empresa. Mesmo com o pagamento do imposto, ele compensa, né? E outra coisa, parece que eu não entendi direito da outra vez que foi explicado. A Nicole, né, ela é especial, né, ela é minha dependente, ela é PC, né, e daí eu precisava saber na situação dela, né, parece que a minha esposa, se porventura, isso daí eu já tô misturando um pouco os planos aí, tá bom? Só para a gente tentar entender. Quando eu tirar alguma dúvida depois, ficar bem claro para mim. Então, minha esposa, se hoje ela fosse receber minha pensão, ela teria direito a 60%, certo? Mais 10% da sua filha, né? Porque ela é especial, não é isso? Ela não tem o limite de 21 anos. Isso. Então, seria 70%. Tá, não seria só o 100% direto para minha filha, por ela ser minha dependente em caráter de pessoa especial? Então, com a sua esposa viva, vai ter 60% da sua esposa mais 10% dela, vai dar 70% do valor do benefício. Tá? Por ela ser uma pessoa especial, com o falecimento da sua esposa, ela continua, precisamos confirmar direitinho, mas ela deve continuar o recebimento do benefício como vitalício enquanto ela viver. Tá? E aí com algum responsável para cuidar disso. Tá? Mas é uma situação especial da vitaliciedade dela, que não se encerra com 21 anos em razão da situação dela. Tá? Então, você tem uma situação, você vê uma situação especial aí, né, para avaliar bem essa questão do CD da herança, né, com o mutualismo, ele é bem assim, favorável nessa situação, que tem que dar essa garantia além dos 21 anos para ela. E aí, no caso do falecimento seu e da sua esposa, o benefício dela seria de 60% do valor, mas vitalício enquanto ela viver. Beleza. Tá? Isso no PISAP. Agora, no CD, né, é saldo. É o saldo que tiver. No CD daí é a escolha e o saldo que tiver, daí a gente vai escolhendo a porcentagem lá conforme você quiser. Isso, o herdeiro escolhe aí. No resgate de todo o valor, dependendo de quanto que eu tenho lá, ele tem um desconto desse valor. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho lá 300 mil reais, tá? Eu consigo já resgatar esse valor todo numa só ou não? Como funciona? Então, consegue. Se está no sistema progressivo, tem uma alíquota de 15% direto. Só que depois você vai na declaração do final do ano, você vai declarar ali para fazer o ajuste na tributação de 27,5%. Tá? Então, desconta os 15%, né, da tributação
e pode receber todo o valor. Como pode parcelar também, não lembro agora em quantas vezes, mas acho que tem até 50 vezes se quiser parcelar, para não ter a tributação. Eu não sei exatamente que essa parcela, não sei se o Sidney até lembra, na negociação nós pedimos aí até o Luciano pediu, acho que, se não me engano, 50 parcelas, aí você pode até parcelar em 50 vezes, assim, para não sofrer tanto na tributação e deixar um benefício aí durante alguns meses. Tá, mas o resgate é total, sim. Tá, já, obrigado, hein? Obrigada, Neuro. O próximo inscrito é o Sidney. Pessoal que está deixando perguntas no chat, eu estou anotando conforme ordens de inscrição, tá? Então, quando chegar, eu faço a pergunta para o Moy. Sidney. Bom, boa noite aí, todos os companheiros que estão na live. Parabéns, Moy, pelo material. Excelente material, muito rico, bem didático, né? Uma coisa importante, né? Que o saldamento que foi aprovado, não por nós, mas lá no deliberativo, ele está sendo feito agora, mas foi aprovado também a migração no plano da Piratininga e no plano da Paulista. E essa migração vai acontecer em algum momento aí, alguns meses para frente, tá? E olha que coisa ruim para Piratininga, né? A migração, né, Mônio, ela poderá ser feita também pelo ativo da Piratininga também, ao contrário da Paulista. Então é só perda para Piratininga, né? Então vai ter migração para o ativo e assistido na Piratininga. 100% vai poder migrar, no ativo. Isso, para um subplano CD que nós desconhecemos que plano que é esse. É um subplano CD. Então, muito ruim da Piratininga essa opção de migração aí para o ativo, tá? E uma outra coisa importante, Mônio, que é assim, que esse plano CD novo, a gente não delibera nada nesse plano CD novo ainda. Então, o comitê gestor da CPFL, Piratininga e Paulista, não está deliberando nada, não está acompanhando nada desse plano ainda, infelizmente, porque a empresa não discutiu conosco ainda, né, essa incorporação do plano CD novo nos comitês gestores, tá? Então, isso é muito ruim. Então, a gestão do plano, ela está com a Fundação Solar, a gente não tem nenhum acesso ao investimento que está sendo investido, está rendendo, não está rendendo, porque a empresa, ela não acertou conosco nessa questão de você, de juntar, né, os comitês e a gente deliberar em relação ao plano CD. Agora, é importante fazer adesão, gente, façam adesão, tá? Porque para a empresa é bom vocês não aderirem ao plano. É muito bom, porque a cada... É assim, você coloca 1% lá, ela coloca também, ela do caixa dela, até os limites, né, por faixa de salários aí. Então, tem a parte da empresa, a parte sua, a parte da empresa. Então, portanto, para ela, é bom que não tenha adesão. A gente desconfia, inclusive, que essa enrolação é para não ter adesão esse mês, e ela ganhar um mês aí de lambuja em relação ao povo que não está aderindo ao plano, tá bom? É isso, obrigado. Obrigado, viu, Sidney? Sidney é representante dos ativos do Comitê da Paulista, né? Nosso parceirão aí, estamos sempre juntos. E é muito importante a observação dele, né? Essa questão da administração do plano novo, que foi um compromisso que a CPFL assumiu com a gente na criação do plano, que seria administrado pelos comitês da Paulista e da Piratininga, não foi cumprido pela empresa, mais uma vez, mais uma promessa que não foi cumprida. Então, hoje, esse plano CD, embora venha fazendo as apresentações para os novos aí, ela não está oficialmente constituído o comitê de análise desse plano CD, tá? E, aliás, é o único, acho que, se não me engano, é o único plano dentro da Vivest CD que não tem comitê gestor. Quer dizer, mais uma irregularidade dentro dos planos da CPFL. Não tem comitê gestor avaliando, né, responsável por esse comitê, quer dizer, perdeu toda a governança dos representantes dos ativos e dos aposentados. Obrigada, Sidney. Próximo inscrito é o Alexandre. Boa noite para todos. Boa noite. Então, né, eu estava querendo saber, né, o Neuri falou um pouco aí já, né, quem já tem o proporcional, né, o valor vai ser mantido, que está lá já de proporcional, né, e aí se a gente aderir para o plano progressivo, né, que eu lembro, teve uma apresentação
tinha que ter 55 anos de idade, né? Para fazer a retirada. Se eu não me engano, isso daí. É isso aí mesmo? Então, Alexandre, isso é para recebimento do benefício, 55 anos de idade, 3 anos no plano, com a data de emissão. Mas para o resgate não precisa ter essa idade, né? A regra do resgate são 7 anos contados a admissão para pegar 100% da parte da empresa, 100% da sua parte é a parte da empresa. Tá? Então é diferente, recebimento do benefício e resgate. No caso do resgate, não tem a carência da idade. Tá? Tendo mais de 7 anos da empresa, resgata 100% da sua parte, 100% da parte da empresa também. Tá aí o proporcional lá, quem está com o valor vai manter aquilo lá. Ela vai ser corrigida, ela passa a ser corrigida agora a partir do IGPDI. Ela tem a correção anual, se for menos de um ano, ela é pro rata, mês a mês, com a correção do IGPDI. Ela é como acontece com o BSPS, que foi saudado lá em 98. Tá? Ela vai sendo corrigida pelo indexador do plano, que é o IGPDI. Tá. Nesse caso aí dessas mudanças futuras aí, nesse plano nosso do BSPS, não entra, né? Esse que o colega acabou de falar aí, não sei se eu entendi direito. Então, essa nova situação que vem aí, que é a migração, que eles estão chamando de conversão agora, estão mudando o nome, ela é voluntária, tá? Ela deve vir, sim, nos próximos meses, mas é voluntária. É transformar. Aí, se você fizer a opção, você transforma tudo que é seu, que pode ser em renda vitalícia, transforma tudo em resultado financeiro. Isso vai ter, nos próximos meses aí, eles vêm com essa novidade. Pro ativo é 100% ou nada. Tá? Mas ela é voluntária. Se você não exercer, continua como está, você pode ter a renda vitalícia no que você acumulou até agora com o PISAP. Tudo bem? Ok, beleza. Obrigado, Monho. Nada. Obrigada, Alexandre. O próximo inscrito é o Renan. Boa noite, Monho. Só queria tirar uma dúvida, porque no meu caso eu não tenho tanto tempo de casa assim, e eu tenho uma parcela muito pequena em referência ao PESAP, né? E se eu fosse querer já resgatar ele, no caso eu tenho 5 anos de casa, né? Eu não conseguiria devido a esse tempo de 7 anos, porque se for ter uma renda vitalícia no futuro, será um valor muito pequeno, né? Provavelmente pelo valor acumulado até agora. Como é que eu poderia proceder se fosse o caso de conseguir resgatar? Então, para quem tem interesse em resgate, tem um valor pequeno, deve ser aberto nos próximos meses, tudo indica, como o Sidney falou, a possibilidade aí de migração ou conversão, né? E ela é 100%. Aí você pode estar convertendo todo esse valor aí para renda, que vai passar para esse plano CD. Aí se a sua decisão é fazer o resgate mesmo, seria a melhor opção. Aí faz essa conversão para o plano CD para fazer o resgate, mas não para receber, não recebe mais o benefício como vitalício, mas você recebe como resgate, e aí você até aproveita melhor a parte da empresa. Tá? É uma situação que a gente vai deixar mais para frente aí na hora, né, da opção que deve vir aí dessa conversão, que nada mais é que uma conversão, mas realmente, quem tem o interesse do resgate, do ativo, pode ser mais interessante fazer essa transferência para fazer o resgate, porque no plano BD você não resgata a parte da empresa em nada, você resgata só a contribuição, e na parte do CV você resgata a sua parte e até 90% depois de 10 anos de empresa. Entendeu? É uma situação especial. Não sei se o Sidney quer fazer algum comentário sobre isso, fica até à vontade. Mas realmente do ativo da Piratininga, nessa situação de resgate, vai ser uma situação especial, viu, Sidney? Ô, Monho, sim. Ô, Monho, só fazer um adendo aí, tá? Embora essa migração, ela vai ser para um subplano CD, que a gente não conhece as regras. A migração não será para o plano CD, que está vigente agora. Vai ser para um subplano CD dentro do PISAP Piratininga. Mas poderá ter o resgate depois, caso saia da empresa. Não enquanto ativo, tá? É isso. Tá ok. Ok, Renan? Ok, sim, muito obrigado, viu?
Obrigada a você. A próxima pergunta é da Elisângela, ela deixou no chat. Então, Elisângela, se tiver mais alguma dúvida, depois você me ajuda no complemento. A Elisângela pergunta o seguinte: no caso, quem já faz parte do PISAP não entra neste prazo de 3 anos? E outra, quem está perto de se aposentar consegue retirar o valor pago até o momento e começa a pagar novamente até se aposentar? Isso pode? Bom, com relação aos 3 anos, a questão é que conta a data da admissão para esses 3 anos, tá? Então, tem essa regra do benefício de 3 anos, mas conta a data da admissão. Como o pessoal já está no PISAP há mais de 3 anos, ele vai ter direito ao benefício, tá? E a outra pergunta sobre resgate, né? O resgate, quem está perto de se aposentar pode retirar o que já foi pago e aí começar a pagar novamente. Tá, o resgate ele só é permitido com desligamento da CPFL. Então, o saldamento ele não dá direito ao resgate. Tá? E era uma coisa até que a gente negociava, a gente queria até colocar essa opção, né? Mas ele não dá o direito ao resgate. O resgate só pode ocorrer com o desligamento da CPFL. Aí, com o desligamento, tem as opções de recebimento do benefício ou resgate, uma situação normal. A Elisângela ainda perguntou se no caso do resgate, caso ela estivesse no regressivo, se perderia, mas então nesse caso acho que o Moio deixou explicado, né, o resgate só se for desligamento, e aí é aquela regrinha que passou durante a apresentação, no caso do regressivo ser prorrata. Isso mesmo. Elisângela, esclarecido? Tá joia. O próximo inscrito, então, é o Fabiano Gonçalves. Boa noite a todos aí, tudo bem, mãe? Ô, Fabiano, tudo bem? Joia. Uma dúvida em relação à contribuição voluntária, né? Já escutei aí que a voluntária no PSAP, ela alavanca bem, né, a renda final aí, porém no CD ela não teria tanto efeito assim, né? E eu tenho dúvida se em relação à voluntária aí no CD, ela continua tendo aí a mesma importância como tem no PSAP. Tá. A diferença aí, Fabiano, é que, na verdade, essa voluntária que era do PSAP, ela é agora a contribuição básica nesse plano, porque a empresa contribui no percentual da faixa do seu salário. Então, ela alavanca bastante mesmo, ela ajuda, mas é principalmente a contribuição básica, onde a empresa faz a contribuição paritária dentro do percentual da faixa do seu salário, né? E a voluntária é bacana para aumentar, mas a empresa não acompanha, né? Lembrando, uma mudança grande do PISAP para o CD. No PISAP, a voluntária era calculada sobre 30% do seu salário e a empresa acompanhava até 5% sobre os 30%, tá? Agora, no plano novo, é sobre 100% do salário. Então, os percentuais de 3% a 8%, mas é sobre 100% do seu salário. Salário base, ATS, periculosidade e eventuais horas extras. Não sei se ficou claro aí. Não, perfeito, entendi. Tranquilo, obrigado. A próxima pergunta é do Leonardo Valese, ele deixou no chat, com relação à participação nos déficits. Nas lives, a diretoria da Vivest interpretaram e divulgaram ser proporcional à formação dos patrimônios do PISAP e como assistidos contribuem, os percentuais são maiores que 50% aos participantes. Isso procede? E isso influencia o cálculo da RMI, dentre outros efeitos? O Valese, ele é da Eletropaulo, ele era superintendente lá, né? Espera aí, vamos ver. A pergunta foi longa. Eu lembro tudo. Sobre a responsabilidade nos déficits, né? No plano no PISAP Piratininga está com déficit no CV. É de acordo com porque assim, no BD a responsabilidade é 50% empresa, 50% participante. No PISAP Piratininga nós não temos ainda déficit no plano BD. Nós temos um déficit que já teve no passado, esse ano está sendo saldado, que é do CV. O CV tem a contribuição voluntária e tem a contribuição da empresa que vai até 5% sobre o 30%. A responsabilidade é proporcional sobre a parte da empresa e a parte do participante.
A Vivest, ela faz um cálculo geral e ela não faz o cálculo individualizado da responsabilidade, dá mais ou menos em torno de 70 ou 30. É assim que funciona. Então, a cobrança do déficit em cima do CV está mais ou menos na proporção 70 a 30. Mas no BD é 50%, 50%. Tá? Que a gente não tem ainda déficit no BD. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa que a pergunta foi. Se influencia o cálculo da RMI, dentre outros efeitos. Então, tudo influencia o cálculo da RMI, né? Nesse momento, na CPFL, a gente não está falando em cálculo da RMI, né? Porque a gente não tem o processo de migração ainda, né? Mas qualquer déficit ele vai ser descontado para calcular. Na verdade, o RMI, né, que é a renda individualizada, é uma invenção do mutualismo, né? Porque o mutualismo não era para ter RMI, né? É um cálculo, é uma invenção aí que fizeram para fazer um cálculo individualizado de um sistema previdenciário mutualista, né? Tá bom, mas tem influência sim, porque você tem que fazer o abatimento aí daquele saldo lá que foi feito, né? Do cálculo que foi feito do passado, se houve déficit, né? Se tiver superávit também tem que ser repartido, né? No caso do BD, que ainda tem um superávit, ele tem que ser repartido para todos, no caso do cálculo do RMI, tanto superávit quanto déficit. Obrigada, Leonardo. Moio, aproveitando, o Leonardo está parabenizando o que é a iniciativa. Já. O próximo inscrito, então, é o Robson. Boa noite, Monho. Boa noite a todos que estão presentes na live. Ô, Monho, eu ainda tenho uma dúvida referente à contribuição básica e voluntária. De acordo com a faixa salarial, vamos pegar um exemplo aqui, da segunda faixa salarial, de 3.600 a 14.000, a porcentagem é de 4%. Porém, se eu fizer uma contribuição voluntária de 2%, essa contribuição básica da empresa também será 2%? É isso que eu entendi? Não, são coisas diferentes. Uma é a contribuição básica, a outra é voluntária. São dois campos do formulário. Você vai ter que colocar um percentual lá da contribuição básica, né? Que aí eu indico, faça o esforço em colocar os 4% para que a empresa acompanhe. Se quiser contribuir com mais 2% na voluntária, você coloca na outra linha de voluntária. Porque se você fizer a opção sobre 2% na básica, a empresa vai contribuir só com 2% até aí. Entendi. Positivo, então. Tá. Obrigado, mãe. Valeu. Moio, pergunta do Rodrigo no chat. Sobre os processos que estão sendo conduzidos, há alguma possibilidade de suspensão ou reversão do saldamento? De qualquer forma, para autopatrocinados, vale seguir com o CD até para haver a opção de contribuições esporádicas, correto? Correto. Bom, antes de entrar aí, eu já expliquei sobre a situação. Os sindicatos têm uma ação judicial, né? Tem uma ação judicial promovida pelo Sinergia CUT, com os outros sindicatos aí, para anulação dessa decisão de saldamento que foi contrária à votação do comitê gestor, né? Então, pode ter uma alteração, sim, não só com relação ao saldamento, com relação à conversão à migração também, né? Mas, independente disso, o que a gente aconselha é que faça a opção para aproveitar, não deixe de aproveitar o benefício, não fique sem plano, né? Essa situação. Não sei se o Sidney quiser falar alguma coisa, não sei o acompanhamento com a doutora Tirza, não sei se tem alguma novidade, alguma coisa, Sidney, se quiser aproveitar esse momento, fique à vontade. Monho, é assim, tem uma ação judicial que nós ingressamos no ano passado, junto com mais algumas entidades sindicais aí, para anular a deliberação do Conselho Deliberativo. Essa ação, ela não foi julgada ainda, em primeira instância. Então, se a gente ganhar essa ação, vai anular tudo, tá? A ação não foi julgada ainda. Por outro lado, nós estamos já
montando um processo judicial também, com outro escritório. Essa ação que você mencionou aí é uma ação do sindicato mesmo, advogado do sindicato. Mas tem um contrato com outro escritório de advocacia para entrar com ações mais pesadas, que são ações contra a migração e retirada de patrocínio. Tá? Então, estamos avaliando aí, já montando uma ação para Piratininga já, contra a migração, retirada de patrocínio, tá? E com relação ao saldamento, deixar claro aqui, tá, gente? Saldamento, ele não é bom nem ruim, tá? Desde que a empresa negocie adequadamente um saldamento, ele pode ser bom. Então, por exemplo, o Sinergia negociou um saldamento para a empresa ASGT, mas foi uma ótima negociação lá, negociado, tá? Esse que foi proposto aqui na Piratininga é um saldamento que está pagando o básico do básico do básico da lei. Isso é muito ruim. Então, não teve vantagem do participante saldar esse plano. Então, saldamento é uma coisa, você não perde o plano, está saldando o plano, em troca de um novo plano, tá? É isso. Não foi negociado conosco. Nem sabemos se está certo os cálculos, tá? Então, mediante isso, um saldamento goela abaixo, vamos avaliar, sim, enfiar isso também na ação contra a migração também, tá? Mas a ação da CPFL não saiu ainda. Nós entramos com ação já contra a CESP e contra a Enel. Estamos já no forno aí para entrar com ação contra a CETEP e a CPFL, ok? Obrigado. Obrigada, Sidney. Monho, dúvida do Neuri aqui no chat. Para ficha de adesão, utiliza a matrícula atual ou a matrícula antiga que era vinculada à fundação? Sempre a antiga, a da fundação, né? Porque esse formulário ele vai para a Indaiatuba e vai para a Viveste, ainda tem mais esse caminho ainda. E lá na Viveste é só a matrícula do pessoal mais antigo, que era a matrícula da Eletropaulo. Então, sempre usa a matrícula da carteirinha, tá? Para ter nenhuma dúvida, que é a matrícula antiga, que era da Eletropaulo. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta é do Luciano. Minha proporcional iria dar em novembro de 2023. Como fica se eu me aposentar? Recebo o valor que estava estipulado, mais o valor do novo plano CD? Então, 2023, o plano está sendo saldado agora, ele vai dar um valor, e vai ser corrigido esse valor até março de 2023 pelo IGPDI, tá? E aí você tem a opção pela vitaliciedade normal. E de agora, né, a partir de junho até março de 2003, as contribuições que você fizer no plano CD junto com a empresa, uma das opções aí, se você tiver 55 anos, você pode receber como benefício. Se você tiver menos que isso, você pode fazer o resgate e se tiver mais 7 anos de empresa, né, que deve ter, você resgata 100% da sua parte e 100% da parte da empresa. Acho que é isso aí. Acho que não esqueci de nada. Deu para entender, Luciano? Não sei se eu esqueci de algum detalhe, mas eu acho que para todos os detalhes aí, né? Correção do benefício pelo GPDI até a data da proporcional, né? Essa proporcional ela pode ser vitalícia, opção normal, e o plano CD, essas contribuições até agora, pode resgatar 100% as suas contribuições junto com as contribuições da empresa, desde que tenha mais de 7 anos na empresa, que com certeza tem. Obrigada, Luciano. Ele respondeu aqui no chat que está claro. A próxima pergunta é do Demetrios. Como estão as ações daquelas que ficaram fora da deflação de 2010? Como estão as ações? Acho que é mais do Sidney, né? Essa eu não sei responder. Eu não sei se o Sidney entendeu essa pergunta aí, Sidney. Então, a deflação, já sei, agora eu lembrei. Vamos pegar o contato do colega aí, porque, de fato, quem ficou fora dessa ação, o sindicato recolheu os nomes e está avaliando, tá? Então, seria bom ver se o colega passou o nome dele para o sindicato lá já, né? Para estar sendo avaliado, mas, realmente, de fato, muitos ficaram de fora da ação
e está sendo revisto lá. Tem que pegar o caso dele em especial aí para ver como é que está o caso dele. Aí Demetrios, deixa seu telefone aqui no chat, por gentileza, eu anoto, e aí amanhã a gente entra em contato com você. Eu estou sem novas inscrições e sem novas perguntas no chat. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, aproveita. Fred, boa noite, Fred. Tudo bom, meu bem? Tem o endereço de Indaiatuba? Eu não tenho aqui, mas a gente consegue isso para você fácil. Tem no... Quando o cara estiver fazendo no sistema, lá no portal, aparece o endereço. Para onde vai enviar, né? Para onde vai enviar, né? Se estiver na empresa, pelo malote, mas lá tem o endereço. Boa noite, Moé, que eu estou de férias. Você vai precisar fazer pelo portal, viu, Fred? Você vai ter que ir lá na empresa. Não tem jeito. Eles não aceitam se não for pelo portal, se não for abertura de chamada. É mais uma situação ruim, né, que dificulta a opção pelo plano. Nossa, muitas pessoas ficarão sem plano agora em junho. Vai perder um mês de contribuição, infelizmente. Tentar reverter isso com a empresa. O Demetrios está avisando que é o grego, viu? Eu sei, sim, não, eu reconheci ele. Eu lembro dele, sim, na Eletropaulo. Abração aí. O Renan se inscreveu. Diga, Renan. Só mais uma pergunta só. Eu ouvi um colega falando sobre talvez poder rever essa questão do plano ter sido saldado, né? Se nós aceitarmos esse plano agora, né? E depois for o caso de ser revisto isso vai impactar de alguma maneira? Bom, se tiver decisão judicial anulando tudo, volta tudo à situação anterior, né? A decisão judicial, ela é soberana aí, né? O que a gente não, o fato de estar fazendo adesão para o plano não quer dizer que você está abrindo mão de reclamar de algumas coisas, entendeu? O momento agora é para fazer adesão para não ficar sem plano, tá? Agora, decisão judicial é decisão judicial, né? Ela pode cancelar tudo e voltar tudo, se o juiz assim determinar, por sindicato, por associado de sindicato, por região, né? A decisão judicial ela é soberana e pode vir de várias formas, né? Mas no momento, na situação que a gente tem atualmente, é para fazer a opção, para não ficar esperando uma situação indefinida ainda, que pode acontecer de tudo, né? Ela pode contemplar por região ou só os sócios dos sindicatos que entraram com a ação, né? Ela pode vir de todas as formas aí. Eu pergunto mais porque lá a gente está assinando, está colocando que a gente está, por conta própria, mudando de plano, né, praticamente, né, no documento. Então, é por isso que eu pergunto, que depois, se for revisto, e a gente assinou um documento falando que a gente, por conta própria, mudou de plano, né? Aí, será que consegue voltar atrás? É isso consegue, vai sim. pensando aqui. Não, consegue sim, não está abrindo mão, não dá para você, pensando nisso aqui, deixar de fazer opção, né? É uma situação que existe agora, né? O juiz sabe dessa situação, ele está sendo informado de tudo, não pode deixar de fazer opção, não. O fato de você estar fazendo opção pelo plano novo, você não abre mão de uma decisão aí que pode cancelar tudo isso em razão da forma como foi feita a aprovação pelo Conselho Deliberativo, tá? Não está abrindo mão de nada, não. Tá? Ótimo, obrigado, Manho. Eu estou sem novas inscrições e sem novas perguntas no chat. Eu mesmo fiz minha opção aí. Bom, pessoal, se não tiver mais nada, queria agradecer a presença de vocês. Estava com 30 pessoas aí. Sidney, quer falar? Desculpa, tem um colega que perguntou aí se tem uma ação da deflação de 2017. Tem sim, viu? Tem mais uma ação aí, porque em 17, olha que interessante, né? Em 17, o IGPDI deu deflação, inflação negativa. Imagina o tanto de grana que as empresas ganharam com isso, né, Mônio? Porque o plano rendeu bem, né? Bastante, portanto, a meta superou em muito, e elas abocanharam essa grana para as empresas, para bater de dívida e tal. Então, tem uma ação, sim, do Sinergia Campinas, em relação à deflação de 17, tá? Tem uma ação correndo, sim, tá? Desculpa, mãe, pode continuar. Obrigado. Não, tudo bem. Eu só queria agradecer aí, né? Lembrando que essa live nossa está gravada, né? É a segunda que eu faço aí. A primeira teve a colaboração do Sintec lá do Fontana, que né, agradecer novamente.
agora do Sinergia, que sempre foi parceiro, né, desde o começo, e vai ficar disponível aí para ajudar as pessoas para resolver isso logo e fazer as adesões, né? Volto a repetir, o pessoal ativo, faça a opção até o dia 30, corra atrás de tudo isso aí, né? Eu acho uma judiação que a empresa está fazendo, eu acho um absurdo, na verdade, né? Fazer essa opção até o dia 30, eu acho que com certeza muita gente vai ficar sem fazer opção em razão da dificuldade de sistema, que no caso do Fred, que está de férias, tudo, vai ter uma perda financeira que nunca mais recupera, né, naquele mês, porque quem fizer as opções dos outros meses, ela não vai ser mais retroativa. Então, tudo bem, vai começar com plano novo, mas o passado, aquela contribuição de junho, né, ou de meses anteriores, ele não recupera nunca mais, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigado, viu? Um abração a todos aí, fiquem com Deus, o que precisar, contem sempre comigo, tá bom? E divulguem essa informação para aqueles que não puderam assistir, vai disponibilizar o vídeo aí, vamos ver se a gente passa esse vídeo aí para todo mundo aí ter informação correta, tranquila, consciente aí para tomar suas decisões. Obrigado a todos aí, boa noite. Obrigada, gente, uma boa noite, bom descanso para todo mundo. Amanhã a gente disponibiliza o vídeo, tá? Parabéns, show de bola.